Esse longo discurso, essa longa conversa entre Jesus e seus discípulos aconteceu no cenáculo em que ele celebrou a última ceia, pouco antes de ser preso. Ele sairia dali desta reunião, iriam para o jardim. No jardim Jesus é preso, depois segue-se julgamento, condenação, crucificação. Então são os últimos momentos entre Jesus e os seus discípulos antes de sua morte. Capítulo 15, verso 1, é uma passagem bastante conhecida entre nós, uma metáfora sobre a relação de Jesus com seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Daí algumas igrejas, inclusive, adotarem o símbolo da videira, ou até o nome videira. Jesus usou esta metáfora para falar de si mesmo. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos saltar alguns versos. Verso 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Saltando mais ainda, no capítulo 16, o verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É assim que termina o longo diálogo de Jesus com seus discípulos. Tenham paz, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Neste longo diálogo de Jesus com seus discípulos, há dois relacionamentos muito claros. Primeiro, o relacionamento de Jesus com o Pai. Dizia Jesus, eu vim do Pai, eu recebi mandamentos do meu Pai, eu fiz as obras do Pai, eu anunciei aquilo que o Pai mandou eu anunciar, eu cuidei de vocês, porque o Pai me deu vocês. Então há o relacionamento claro de Jesus com o Pai. E no final os discípulos vão dizer, agora nós compreendemos, agora nós entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Esta ideia de Jesus veio de Deus é um ponto final nas especulações que o Evangelho de João tenta eliminar, né? Acerca de quem é realmente Jesus. Jesus é um herege que veio falar contra Moisés, um homem que sabidamente entre os judeus foi enviado por Deus. Moisés é o grande herói do passado, Moisés é o libertador que os tirou do Egito, Moisés é o legislador que lhes deu a lei, que lhes deu os postulados da sua religião. Então Moisés é o grande homem e o grande nome do Antigo Testamento. Mas agora eles estavam vivendo uma outra experiência, eles estavam diante de Jesus. E Jesus ensinava certas coisas, às vezes até se opondo àquilo que os escribas e fariseus diziam ser a lei de Moisés.
Nós já nos referimos algumas vezes aos ditos de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte. Está escrito, eu, porém, vos digo. Como é que alguém pode contraditar Moisés? Como é que pode alguém complementar Moisés? Está escrito, eu, porém, digo. É bastante ousado, numa sociedade como aquela, alguém dizer, Moisés disse isso, mas eu penso diferente. Imagine hoje se eu subisse aqui no púlpito, lesse um texto de Paulo, ou a primeira epístola de Pedro, e dissesse assim, eu tenho certo respeito por isso que Paulo escreveu, mas eu discordo frontalmente dele. O que vocês diriam para mim no momento seguinte? Pastor, o senhor está bem? O senhor quer tirar umas férias? O senhor quer um psiquiatra? Alguém aí sabe o que está acontecendo? Porque poderia eu hoje dizer alguma coisa diferente daquilo que os apóstolos disseram? Poderia eu falar acerca de Jesus diferente de algo que aqueles homens que andaram com ele escreveram? Poderia eu reescrever a Bíblia? Não dá, né? Por quê? Porque eles foram testemunhas do ministério de Jesus. O Jesus que eles conheceram não pode ser diferente do Jesus que eu alego conhecer. Porque o Jesus que eles conheceram foi o Jesus encarnado. Como escreveu João no início do Evangelho, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Então nenhum de nós se atreveria a dizer que Paulo, Pedro, João, Lucas estão equivocados, não foi bem assim. Não é assim que funciona, né? Eles viveram isso, eles estavam lá, eles são testemunhas oculares ou auriculares, ouviram e viram. Então o testemunho deles é fiel. É assim que a gente vive há 2000 anos e é assim que vamos viver os próximos 1000 e quantos mais vierem. O testemunho dos apóstolos é fundamento. Ninguém põe outro fundamento senão este posto pelos apóstolos e profetas. Se alguém vier pregando um outro evangelho, que não este, espera lá, está errado esse negócio, certo? Mas Jesus está fazendo isso com Moisés. Jesus está fazendo isso com Moisés. E os seus discípulos, ao final, compreendem. O Senhor veio de Deus. Moisés veio de Deus? Veio de Deus. Isaías veio de Deus? Veio de Deus. Jeremias veio de Deus? Veio de Deus. Ezequiel. Os profetas que você quiser citar, mas nenhum deles disse, sou filho de Deus. Eles apenas disseram, veio a palavra do Senhor a. E disse Deus a. Eles eram profetas que falavam em nome de Deus. Mas Jesus vai além. Jesus, nós já lemos isso, disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus ousou assumir posições que ninguém antes havia assumido. E os discípulos, por fim, creem. Cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus, tu és o que dizes ser. Hoje cremos, compreendemos. Por quê? Temos que entender que aqueles homens viram coisas extraordinárias. Convivendo com Jesus 3 anos e alguns meses, eles viram mortos serem ressuscitados, eles participaram da multiplicação de pães e peixes, eles viram milagres, viram cego de nascença, como lemos, né? Um cego de nascença passar a enxergar, um milagre que nunca ninguém ouviu falar que tivesse acontecido, e uma série de outras coisas que João usa até uma hipérbole. Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia na terra os livros. É um certo exagero joanino, mas o que ele quis dizer é, nós vimos muito mais do que está escrito aqui. Jesus fez muito além do que está escrito aqui. Isso aqui são apenas alguns sinais, é assim que ele define o seu Evangelho, capítulo 20, 31 e 32, ele diz, estes são alguns sinais para que vocês creiam,
que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos, neste momento da conversa entre eles, a evidência do relacionamento de Deus e de Jesus. É um relacionamento de essência. Para nós, o Pai e o Filho são um. Nós não entendemos a Trindade, nós não temos uma formulação racional para a Trindade. Quando alguém pede para a gente, lá no seminário, explicar a doutrina da Trindade, eu falo, amigo, não se explica o inexplicável, não existe como. São 3 pessoas distintas, mas é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente crê e pronto. A gente não entende como é que é. E não faz muita diferença para mim entender. Para mim é uma questão de fé. Eu creio que Jesus partilha a mesma essência do Pai. Eu creio que o Espírito procede do Pai e procede de Jesus. De modo que para nós, cristãos trinitarianos, como a maior parte da cristandade é, nem todos são, mas todos, a maioria que crê na Trindade, não se preocupa em explicá-la. Nós simplesmente aceitamos que a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma relação de unidade. Eles são um e pronto. Não se questiona isso. E os discípulos agora dizem, entendemos, cremos que o Senhor procede de Deus. E é interessante e linda essa frase de Jesus. Eu gosto da poesia, gente. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. É muito bonito isso, né? Vim do Pai e entrei no mundo. Ele desceu, Ele veio a nós. Há um hino muito bonito, eu acho que é do Prisma, os adventistas, um de nós, um de nós, um de nós. Ele pôde ser contado como um de nós, porque ele veio do Pai e entrou no mundo, entrou mesmo no mundo, experimentou a humanidade, experimentou viver como um de nós. Eu sei que nós às vezes dizemos, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço. Estas são as coisas que provam que Jesus era humano. Irmão, ser humano é mais do que isso. Ser humano é mais do que ter fome e sede, sentir sono e cansaço. Isso é ser um corpo, né? Um bios. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus partilhou a humanidade em experiências, como, por exemplo, a traição, como a amizade. Ele teve amigos, mas ele foi traído por um deles. Eu sei que é ruim falar da traição, mas ele teve outros 11 que morreram por ele. Um traiu, mas os outros deram a vida por ele. Ele teve contato com gente de toda espécie, ele conheceu o orgulho e conheceu a humildade, ele conheceu a misericórdia, ele viu gente compassiva, ele viu gente boa, mas ele também viu gente ruim. Ele conviveu com esse mundo do jeito que o mundo é. Quando ele vem do Pai e entra no mundo, é a vida como ela é. Jesus conviveu com os mesmos dilemas que nós. Jesus conviveu com gratidão e com ingratidão, com lealdade e com deslealdade, com verdade e com mentira. Jesus conviveu com um mundo real. E às vezes a gente pensa que podemos viver numa bolha, que podemos viver num mundo que não sejamos feridos. Às vezes nos vendem um evangelho que vai nos permitir viver uma vida em que a gente passe incólume, sem dores. Isso não existe, porque o próprio Jesus foi conhecido e foi profetizado, varão, um homem de dores, um servo sofredor. Então, Jesus veio ao mundo para viver como a gente vive.
Na opção dele, que poderia ter nascido como quisesse, em vez de nascer num palácio, resolveu nascer numa família simples, uma família humilde, um carpinteiro e uma camponesa. Escolheu nascer não na Roma imperial, mas nascer na Galiléia dos gentios, ou Belém da Judéia, para ser mais preciso, e ser criado na Galiléia dos gentios. Então Jesus não fez opção, ou Deus, quando planejou a vida de Jesus, não fez a opção pelo poder, pela riqueza, mas ao contrário, fez a opção pela humildade. Como gostam de dizer os católicos, a opção pelos pobres. É uma crítica que se faz à Igreja Católica. Na Igreja Católica escolheu os pobres, e os pobres escolheram a teologia da prosperidade. É um trocadilho venenoso que se faz hoje em dia, com algum fundo de verdade. Deus e Jesus estão perfeitamente ligados, mas Jesus também está perfeitamente ligado à humanidade. E aí é o segundo relacionamento interessante que está no capítulo 15, como lemos. Jesus falando dos seus discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós estamos ligados. Assim como Jesus está em Deus e Deus está em Jesus, Jesus estava nos discípulos e os discípulos estavam nele. Esta é uma reunião bastante reservada, é uma reunião restrita. Eu já disse a vocês que eu entendo que esse versículo diz respeito a esta relação que eles tinham entre si. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão, deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu particularmente entendo que esse versículo diz respeito aos 12, para ser mais exato, aos 11, porque um se perdeu, tornou-se o filho da perdição. Eu não me aproprio desse versículo como algo que diga respeito a mim. Não foi você, Zé, que me escolheu, mas eu escolhi você. Eu penso que Jesus disse isso para eles. Eles foram escolhidos para aquela missão, de serem discípulos, para que vocês estejam em mim, eu esteja em vocês, e o fruto de vocês permaneça. Eu me considero não um dos que foram escolhidos, mas eu me considero um daqueles que é fruto do trabalho deles. Então eu não digo de mim mesmo: não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. Porque aí convenhamos, o negócio deixa a gente meio vaidoso, Jesus me escolheu. Eu prefiro dizer: Jesus escolheu aqueles homens para que o fruto deles permanecesse. O fruto deles é a igreja. A igreja permaneceu, e eu sou parte disso. Eu estou na igreja, eu sou parte da igreja. Eu sou parte do edifício, como escreveu Pedro, que eles estavam construindo. E como pedras vivas, nós estamos ligados uns aos outros e estamos ligados a Cristo. Há, portanto, em nós uma simbiose, uma vida compartilhada com Jesus e uma vida compartilhada uns com os outros. A vida em Deus é relacionamento. A vida em Deus não pode ser vivida sozinha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. A vida de Deus é uma vida relacional. Deus nos cria a humanidade para relacionamento. O pecado quebra esse relacionamento. Deus supera o pecado, fazendo-se homem, tornando-se carne, na pessoa de Cristo Jesus, reata o relacionamento, nos reconcilia. Deus está nos chamando, meus irmãos, para relacionamento com Ele. E esse relacionamento não é de exclusividade, é de inclusividade. É um relacionamento nosso com Deus. Não apenas eu e Deus, mas eu e os meus irmãos e irmãs com o nosso Deus. Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso que está no céu. Não é o pão meu de cada dia me dai hoje, mas é o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Nós somos chamados para uma vida de coletividade em unidade com Jesus Cristo. Todos estamos vinculados nele. E aí, essa é a beleza da metáfora da videira. É um tronco e muitos ramos. O que nos torna irmãos? Estarmos todos na mesma videira. Estarmos todos ligados ao mesmo tronco. De onde vem a vida que me alimenta? Do mesmo lugar que vem a vida que te alimenta. De onde vem o dom do Espírito que te renova e que te transforma? Do mesmo lugar de onde vem o dom do Espírito que me renova e me transforma. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus Cristo. O que nós temos em comum? Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Por nós foi pago o mesmo preço, de modo que nós nos unimos verdadeiramente em Jesus. Quando Jesus diz aos seus discípulos: vocês estão em mim, eu estou em vocês, e o Pai limpa os que dão fruto para que deem mais fruto, Jesus está dizendo que aquele pequeno grupo de 11 homens haveria de se multiplicar inúmeras vezes. Lembram de uma outra metáfora de Jesus? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele for semeado, se ele for lançado na terra, ele morre no solo, mas dali brota uma planta, ele se multiplica inúmeras vezes. É disso que Jesus está falando. É preciso que eu e você morramos, para que em nós brote a semente de Cristo. Assim como Jesus morreu por nós e se tornou o Salvador de todos os homens, quando nós nos entregamos, quando nós nos mortificamos, quando nós nos permitimos nos esconder em Cristo, nos sepultarmos em Cristo, como escreve Paulo aos Romanos capítulo 6, vocês esquecem que aqueles que foram batizados em Cristo, foram batizados na morte, e que vocês agora estão mortos em Cristo, mas que vocês também foram levantados em Cristo para uma nova vida. De modo que, se nós estamos em Cristo, a gente morre para si mesmo, mas a gente vive para Deus. E começa um processo de multiplicação. Porque nós, ao morrermos para Cristo e ao ressuscitarmos pelo dom do Espírito Santo, nós começamos a viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo vai se expandindo, vai contagiando outros, de modo que o corpo de Cristo vai se expandindo e se multiplicando. Por isso que nós estamos aqui hoje, como discípulos dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos e dos discípulos, e vamos voltando gerações e gerações, até chegarmos àquele cenáculo onde Jesus estava com os 11 dizendo: eu permaneço em vocês, vocês permanecem em mim. O Pai limpa vocês para que vocês deem fruto. E hoje acontece a mesma coisa conosco. Se nós estamos em Cristo, Cristo nos aperfeiçoa para que a gente dê mais fruto. E esse aperfeiçoamento está no relacionamento com Deus, no relacionamento com Cristo, no relacionamento com o Espírito Santo. Não é algo que a gente possa fazer sozinho. Não é algo que brota de nós, não é algo que emerge dos nossos méritos, não é algo que é consequência de quem nós somos por nós mesmos, mas é resultado daquilo que a gente é em Jesus Cristo. Se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, como ele disse, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Ele falou isso para eles. Ele pode dizer isso para nós. O Pai é glorificado pelo Filho, o Filho é glorificado pelo Pai. O Pai e o Filho são glorificados pela igreja que está neles, que os conhece e os ama. Eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão de um relacionamento mais pessoal
mais direto, mais profundo com Jesus. Uma antiga canção diz assim: por mais te conhecer, estou te amando mais. Por mais poder te ouvir, estou te amando mais. Ó doce Jesus, estou te amando mais. A gente precisa disso. Conhecer mais a Jesus. E quanto mais o conhecermos, mais nos abriremos para amar uns aos outros. O grande desafio da igreja cristã não é cultuar melhor, não é organizar melhor as suas ideias, enfim. Esse grande negócio religioso que está no mundo hoje, né? Às vezes a gente perde o foco. O que realmente é importante é conhecermos a Jesus. Às vezes a gente se ocupa com tanta coisa, a gente gasta energia com tanta coisa, e a gente esquece o essencial, que é conhecer verdadeiramente a Jesus. Os discípulos participaram de muitas coisas, viram muitos milagres, participaram de muitas viagens missionárias, mas no fundo, na última hora, a coisa mais importante, Jesus disse: vocês estão em mim, eu estou em vocês. Eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Vocês vão me deixar, mas o Pai está comigo. Mas estou falando isso para que vocês tenham paz, tenham coragem. Eu venci o mundo. Talvez nós devamos parar de correr para tantos lados e complicar aquilo que Jesus fez simples. A gente está muito envolvido com esse corre-corre do mundo. O mundo é muito agitado. O mundo tem muitas opções, tem muitas vozes, muitas informações. A gente está gastando muita energia com aquilo que não é importante. Nós só precisamos conhecer Jesus e ser achados nele. E se nós conhecermos Jesus, nós naturalmente vamos amar o povo que é de Jesus. E nós vamos saber diferenciar o que é Jesus, o que é o mundo. É muita coisa para começar agora, mas naqueles dias Jesus disse: deixei o Pai e vim para o mundo. Agora deixo o mundo e vou para o meu Pai. Nós deveríamos pensar assim: deixei o mundo e vim para Jesus. Compreenderam? Ele veio do Pai e entrou no mundo. Nós saímos do mundo. É o caminho contrário. Nós saímos do mundo e entramos em relacionamento com o Pai por meio de Jesus. Jesus disse depois: eu deixo o mundo e volto para o Pai. Nós temos que permanecer no Pai até que Ele nos tire do mundo e nos leve para Ele. Deixei o mundo, vim para o Pai. Permaneço no Pai até que Ele me tire do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, há muitas vozes clamando no mundo e há muitas coisas que nos distraem. Como na parábola do semeador, ó Deus, as coisas deste mundo, sejam as riquezas, sejam as preocupações, tornam-se como espinheiros que sufocam a semente do Evangelho. Ou até mesmo o medo das tribulações torna o solo rochoso para que a planta não permaneça. Há muitos desafios, Senhor, para que a boa semente do Evangelho frutifique em nós. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque somos daqueles que receberam a semente. Somos aqueles que creram. Somos aqueles que suportaram as tribulações, as provações. Somos aqueles que não deram lugar para as preocupações deste mundo, mas estão focados no Senhor.
Somos aqueles que guardaram a semente e não permitiram que o maligno a tomasse. Nós somos a boa terra, o solo bom, que tem produzido os frutos que o Senhor espera. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real. Nós somos o edifício formado por pedras vivas, que é templo do Espírito Santo. Nós somos gente santa, Senhor, gente separada, gente chamada para viver uma vida de amor, uma vida de testemunho, para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio de Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, que Jesus nos ama, que Jesus nos perdoa, que Jesus nos reconcilia. Senhor, nós somos anunciadores da paz, nós somos evangelistas, propagadores da boa nova, e vivemos num mundo que é hostil, no mundo que não te reconheceu, no mundo que não te recebeu, e às vezes também não nos ouve, também não nos acolhe. Mas queremos ser a igreja, Senhor, queremos ser, de fato, gente que vive o Evangelho de Jesus Cristo e dá testemunho com fé, com ousadia, com coragem, Senhor, com alegria, com gratidão no coração. Coloca-nos de pé, Senhor, e que nós possamos de fato oferecer a nossa vida para o testemunho, para o louvor, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que acima de tudo e acima de todos, Senhor, o Teu nome seja exaltado, a Tua glória seja proclamada, Senhor. E que na igreja a coisa mais importante seja o Senhor, não sejamos nós, não seja o nosso querer, não seja o nosso bem-estar, mas que a coisa mais importante para nós, Senhor, seja a glória do Teu nome, seja manifestar a Cristo e viver um Evangelho que dignifique o nome do Senhor, para a glória de Deus.